ouvir a voz do Salvador. Quando eu estava lá no restaurante hoje almoçando com meus colegas de partido, eles tomando caipirinha, e eu almoçando com eles, e eu era sinal do reino de Deus, lá no restaurante. E lá no restaurante, na hora que eu fui sair, eu peguei no braço do Adilson, assim, meu companheiro lá, e peguei no braço do Lobo, do outro lado aqui. O Adilson estava acabando de tomar um gole de caipirinha, e eu fiz uma oração por eles lá no restaurante, porque hoje era aniversário do Adilson. E o Adilson estudou em seminário, então ele conhece muito de Bíblia. E aí quando terminou, o Adilson estava chorando lá, porque nós somos os sinais do reino de Deus aqui nesse mundo decaído. O reino já chegou, porém tem muita injustiça aqui. Tem muita injustiça aqui, tem muito problema aqui, tem muito pecado aqui, e nós somos aqueles que lutam contra os sinais do mal, nós somos aqueles que lutam contra os sinais do mundo decaído, nós somos aqueles que demonstramos a esse mundo que o reino de Deus já veio em Cristo. E aí nós estudamos a semana passada que o reino de Deus é semelhante a uma semente, que o semeador sai a semear, onde o Messias é o semeador, e nós somos a terra. E aí a Bíblia diz que há resistência de Satanás à semeadura do reino. Nós vamos semear o reino, e Satanás vai resistir, e algumas pessoas vão resistir, mas ainda assim haverá fruto, haverá frutificação. O reino de Deus vai se estabelecendo e vai crescendo e vai tomando conta do mundo, porque o reino de Deus se faz presente através do povo de Deus. Agora, vamos abrir Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. Mateus 13, 24 a 30. Vamos ler juntos? Como é um texto só, a gente lê todos juntos? Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o com feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Olha, aí Jesus vai propor essa historinha. No versículo 28 tem uma pergunta. Essa pergunta ela é importante porque ela vai mostrar mais ou menos o que está sentindo o povo de Deus. Porque Jesus vai falar: um homem veio e plantou um campo, semeou, e aí o texto diz que enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. A parábola é para comparar o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um campo que o Senhor veio e semeou a semente, e aí enquanto os servos dormiam, veio o inimigo e plantou joio no meio do trigo.
E quando nasceu o joio misturado com trigo. E o joio era uma planta extremamente parecida com o trigo. Ninguém consegue fazer diferença direito, a não ser uma pessoa muito experiente, entre o joio e o trigo. Eu estou aqui toda hora me lembrando da minha tiririca lá em casa, né? Aliás, o tiririca hoje foi empossado na comissão de educação da Câmara, né? Mas eu estou lembrando da tiririca mato lá em casa. De vez em quando eu falo sobre a tiririca para as pessoas e a gente não sabe diferir direito o que é grama e o que é tiririca. Depois de um momento ela cresce mais, porque ela é mais saliente, né? Tiririca é mais saliente, então ela cresce mais. Aí eu resolvi arrancar a grama. E a gente arranca a grama e elas estão a batata da tiririca e a raiz da grama é tudo junto assim, né? Então, o Senhor vai lá, os servos vão lá e perguntam para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer? O Senhor quer que a gente arranque o joio? Aí ele diz, não arranca não, deixa aí. Vocês precisam aprender a conviver o reino de Deus misturado com o não reino. Vocês precisam entender que o reino veio, mas que o juízo ainda não veio. Nós precisamos conviver que existe um juiz, que existe um Senhor, que existe um julgador de todas as situações, que no tempo certo ele fará a colheita. Por enquanto, ele diz: vocês têm que aprender a conviver. Por enquanto, vocês precisam entender que não é o papel de vocês fazer a colheita. Vai chegar um dia que aí o texto diz, olha, primeiro, deixai-os crescer juntos. Deixa aí. Às vezes na igreja nós queremos ser zelosos demais e corremos o risco de, no nosso zelo demais, nos transformar em zelotes, capazes de matar, nem sempre de morrer por amor a Cristo, mas de matar por amor a Cristo, porque nós queremos nos transformar numa espécie de ceifeiro. O tempo do juízo no reino ainda não chegou. Esse é um tempo que o reino tem que aprender a conviver com o reino das trevas. Esse é um tempo que a gente tem que aprender que essas realidades elas se relacionam. Aí a Bíblia diz que naquele dia, até a colheita, e no tempo da colheita, direi, e aí está falando que é ele agora. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no celeiro. Então, é uma parábola que é importante para a gente, no sentido da gente aprender a conviver com o reino das trevas, a conviver com o injusto, às vezes a conviver com a injustiça, sem nos conformar com esse século. E aí tem um detalhe, mas vamos lá, no detalhe, vamos primeiro Mateus 13, 36, porque aí a história vai continuar aqui, a explicação da parábola. Então, despedindo as multidões, nós conversamos aquele dia, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. É importante porque nesse momento do reino de Deus ali, Jesus era o semeador. Já tinha contado a parábola da semente antes. Jesus é o semeador. O que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos de Deus. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos
e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dá uma explicação tranquila agora, sóbria. O reino de Deus está sendo semeado no mundo. Como é que o reino de Deus está sendo semeado no mundo? Como é que é? Lá na parábola do semeador, ele dá uma expressão à palavra. E aqui, pessoas, vocês são as sementes do reino. Quando Deus toca o coração de uma pessoa, da Marcela, é na direcional que tu está trabalhando, é? Quando Deus coloca a Marcela lá dentro da direcional, o que ele fez? Ele plantou uma semente do reino dentro da direcional. E semente plantada nasce. Satanás também planta sementes do reino das trevas lá. Mas a Marcela é essa semente do reino lá. E ninguém tem que ficar preocupado em julgar a vida de ninguém. Ninguém tem que ficar preocupado em mandar ninguém para o inferno. Ninguém tem que ficar preocupado em querer agir com justiça, porque o justo da história é Deus, e Jesus disse que no tempo certo, no tempo da colheita, Ele vai mandar os seus anjos para fazerem a colheita. Nós não somos os ceifeiros. Nós somos a semente. Aí tem a outra parábola em Mateus 13, 36. Aliás, Mateus 13, 47. Vamos ler? 47, 50? Vamos ler juntos? O reino dos céus... O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. O reino de Deus é semelhante a essa rede que vai passando e vai coletando os peixes de toda espécie. Na igreja tem de tudo, né? Tem peixe bom, tem peixe ruim, tem peixe mais ou menos. Tem de tudo. É que um assopra e o outro fala alto. Na igreja tem gente que nem de peixe gosta. É verdade, eu não gosto de peixe não. Ainda bem que a Bíblia também compara a gente como semente, né? E a Bíblia compara inclusive como ovelha, né? Vocês também são ovelhas, e eu não gosto que mate ovelhas ainda. Tem gente que gosta tanto de peixe que come o bichinho, né? Mas olha só, a igreja é essa realidade que tem com um monte de gente. Não dá para a gente sair fazendo julgamentos. Você não é, você não pode, você não sei o quê. Aquele é daquela igreja não sei das quantas. Nosso Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, eu morro de medo desse negócio, porque o nome já para mim ele é meio assustador, assim, né? Meio Idade Média, assim. Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, já fica um negócio grande, assim, a gente já fica com medo, porque já vem do Supremo, quando é uma coisa que vem do Supremo, já é meio assim, né? Mas o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana decidiu agora que a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja da Graça e a Igreja Mundial
são seitas. Eu fico pensando assim, eles não vão nem dormir por causa disso também, né? Eles não vão nem dormir, porque a nossa igreja resolveu considerá-los seitas. Esses negócios para mim são tão perigosos, porque nós já passamos o facão, nós já determinamos, nós já colhemos, nós já fizemos a colheita. Eu preciso aprender a viver nesse mundo e entender que eu sou semente do reino e que o ceifeiro é o Senhor. Que o meu papel não é fazer colheita, o meu papel é reproduzir, o meu papel é multiplicar, porque semente que se planta e ela não reproduz também, a Bíblia fala que é melhor ser cortado e jogado fora. Porque eu sou semente no meu bairro, na minha escola, no meu trabalho, na minha família, eu sou semente do reino, eu sou presença do reino aqui. Bom, aí a gente fica vendo o salmista, coitado, do Salmo 73, o salmista olhando esse mundo injusto e falando, caramba, como é que pode? Que revolta é essa? Eu estou aqui, eu sou do Senhor, eu vivo aqui, e o cara que vive aqui tem uma condição melhor do que a minha, o tempo todo, o cara está sempre bem, fazendo tudo errado, roubando, praticando injustiça, fazendo tudo de errado. E aí o salmista nos convida a entender que o nosso valor, ele não é dos valores da terra, a nossa forma não é terrena, a nossa riqueza não é material, o nosso bem maior não é o tesouro que a traça e a ferrugem há de comer, porque o nosso coração, o nosso tesouro está nas coisas do Senhor. Nós temos a alegria de viver pegado na mão do Senhor, andado aqui nessa terra injusta, semeando sinais do reino. Aí quando a pessoa faz uma injustiça, Jesus fala, isso ele faz o natural dele, você vai fazer o teu natural, que é praticar a justiça. Quando eles fizerem o mal, eles fazem o natural deles, vocês vão ter que fazer o natural de vocês, que é dar sinal do reino. Eu fico pensando, irmão, como é que está a minha vida como sinal do reino? Em primeiro lugar é isso, eu tenho me entendido assim, eu tenho sido assim. É verdade que todos nós, num instante ou outro, dá uma resvalada nos pés, e aí o salmista convida, cara, vai para o santuário do Altíssimo, vai para os pés do Senhor, para dizer assim, eu não vou agir dessa forma, essa forma ela é mundana, essa forma é mundana, essa forma é carnal, essa forma é do homem materialista, essa forma não sou eu que tenho que copiá-lo, é ele que tem que me copiar. Eu sou uma espécie eu nasci, como diz o pastor Ariovaldo Ramos, eu sou uma espécie de jesuizeiro, né? Um pé de jesuizeiro na terra, que produz jesuizinhos, e que o mundo vai se transformando num pomar de jesuizeiro, para a gente poder tornar esse mundo melhor, porque eu sou o sinal do reino. Se alguém quiser conhecer o reino de Deus na terra, conviva comigo. Se alguém quiser abraçar o reino de Deus, me abrace. Se alguém quiser ouvir o reino de Deus, me ouça. Se alguém quiser sentir como é o reino de Deus, me sinta. Essa é a proposta de Jesus para mim. Essa é a proposta de Jesus para você. Infelizmente, muitas vezes nós vamos nos encantando com o reino das trevas e queremos as coisas que as trevas gostam e achamos que as trevas gostam só daquilo que é pecaminoso. As trevas gostam daquilo que é bonito também. Por isso Jesus foi levado lá por Satanás falou assim, está vendo tudo isso? Eu te dou, se prostrado você me adorar.
Eu sou sinal do reino, você é sinal do reino, nós é que dizemos ao mundo quem é Jesus. Nós não somos os ceifeiros. Deixa que no tempo certo, na hora certa, o Senhor enviará os seus anjos e eles farão a colheita. O nosso papel é semear. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos oriente e nos use. Lá no retiro, a parte final da palavra de Isaías, né? O Senhor termina todo aquele momento de Isaías 6, e aí o Senhor fala, a quem enviarei? E Isaías diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Toda vez que termina uma reflexão dessa, o Senhor olha para nós e fala, a quem eu envio? E nós damos uma resposta para Ele. Senhor, estou aqui exatamente porque eu quero fortalecer minha alma, fortalecer minha fé, fortalecer meu compromisso com a palavra, porque eu quero ser enviado pelo Senhor. Quando a gente era criancinha lá na igreja, criancinha lá, com 7 anos, eu me lembro. Posso ser um missionáriozinho para falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Tem mais? O que é? Atravessar os mares para falar, vazar do tares. Dá-me, pois, Senhor. Essa parte não chegou lá no São José, não. Essa parte não chegou lá no São José, não. Né? É o caminho. Olhe, irmão, você é o missionário, a missionária, e tem gente lá fora esperando você. Que Deus te abençoe, te use, e você seja a bênção para quem está lá fora. Amém? Pai Celeste, louvado seja o teu nome pela presença do reino aqui na terra. Louvado seja o teu nome porque Jesus veio. Louvado seja o teu nome porque Jesus é o nosso Senhor, é a nossa alegria, é a nossa força. Louvado seja o teu nome porque tu nos pegas pela mão, tu nos conduzes no teu caminho. Louvado seja o Senhor porque no meio de tanta materialidade, de tanta coisa doida que essa terra propõe, o Senhor nos mostra de forma especial essa realidade do reino, de algo que transcende ao visível, de algo que transcende ao material, de algo que só a fé dada pelo Senhor à nossa vida é capaz de entender. Muito obrigado pela fé, Pai. Muito obrigado porque Jesus é a nossa salvação, é o autor da nossa fé, é o motivo da nossa vida, é a motivação da gente poder continuar caminhando. Muito obrigado porque nós continuamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, que o Senhor não nos permita resvalar os pés, que o Senhor não nos deixe nos encantar com as coisas da terra, que o Senhor nos faça esses seres estranhos aqui da terra, esses seres que não são escravos das coisas daqui, esses seres que estão aqui para transformar. Ó Deus, mas o Senhor sabe da minha luta, sabe da luta do meu irmão, da minha irmã aqui, sabe da dificuldade que cada pessoa enfrenta, Pai, lá para agir no campo missionário de cada um de nós. Assim como a Marcela tem o campo missionário dela, todos nós temos o nosso, e lá tem luta, Pai. Lá tem resistência do inimigo. Lá tem sementes do reino das trevas. Às vezes, Pai, no nosso meio tem joio, tem peixe estranho. E às vezes nós corremos o risco de querer agir como juízes. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, transforma o nosso ser, o nosso caráter, a nossa vontade, para que a gente se adapte à tua vontade, ao teu padrão, e nós sejamos verdadeiramente sinais do reino, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.